Nesse vídeo, eu vou dar continuidade ao assunto sobre a Revolução Russa. No último vídeo, nós entendemos um pouquinho como é que era a situação da Rússia no finalzinho do século XIX e início do século XX. Falamos sobre o governo da Rússia, que na época era uma monarquia absolutista comandada pelo czar Nicolau II. Falamos sobre as condições de vida da população russa na época, lembrando que a maioria das pessoas morava no campo e enfrentava dificuldades de sobrevivência, enquanto o czar, a sua família, a nobreza e o clero tinham grandes privilégios. E falamos também do início do descontentamento dessas pessoas com esse governo autoritário do czar Nicolau. Falamos sobre a criação do Partido Operário Social Democrata Russo e a sua divisão entre os bolcheviques e os mencheviques. É muito importante que, se você não lembra o que que são esses grupos, você volte lá no vídeo anterior e recorde dos mencheviques e dos bolcheviques. Só para relembrar, os mencheviques eram a minoria, eram mais conservadores e defendiam a ideia de que, para chegar ao poder, precisava se aliar com a burguesia, enquanto os bolcheviques defendiam que a população deveria pegar em armas, tomar o poder e instaurar a ditadura do proletariado. Porém, o governo russo, o governo czarista, reprimia qualquer tipo de manifestação com muita violência, o que desagradava a população russa. Para piorar a situação do czar, que já não era muito popular entre os russos, no ano de 1904, a Rússia entrou em uma guerra contra o Japão pela disputa da região da Manchúria. A Manchúria era uma região da China rica em minérios e tanto a Rússia quanto o Japão estavam interessados em dominar esse território. Os russos, porém, foram derrotados, tiveram gastos imensos e isso serviu para piorar ainda mais a situação econômica da Rússia e para manchar ainda mais a imagem do czar perante a população. Reagindo a esses problemas que a Rússia enfrentava, no dia 9 de maio de 1905, populares operários se dirigiram até o Palácio de Inverno, lá na cidade de São Petersburgo, que era a capital da Rússia na época. Hoje, a capital da Rússia é lá em Moscou, mas na época da Revolução, a capital era São Petersburgo. Então, os operários russos e suas famílias marcharam em direção ao Palácio de Inverno. Era uma manifestação pacífica. Lá, eles tinham a intenção de exigir do czar melhores condições de vida para eles e para suas famílias, melhores condições de trabalho. Fizeram um manifesto organizado, com ideias organizadas e queriam ler isso para o czar para ver se ele podia dar uma mãozinha. Majestade, nós, trabalhadores e habitantes de São Petersburgo, nossas mulheres, nossos filhos e nossos parentes velhos e desamparados, vimos a vossa presença, Majestade, buscar verdade, justiça e proteção. Fomos transformados em pedintes, somos oprimidos, estamos à beira da morte. Paramos o trabalho e dissemos aos nossos patrões que não recomeçaremos enquanto não aceitarem nossas reivindicações. Não pedimos muito. A redução da jornada de trabalho para 8 horas, o estabelecimento de um salário mínimo de 1 rublo por dia e a abolição do trabalho extraordinário. Os oficiais levaram o país à ruína completa e o envolveram numa guerra vergonhosa. Estas coisas, Majestade, trouxeram-nos diante de vosso palácio. Não recusai ajuda a vosso povo. Destruí o muro que se levanta entre vós e vosso povo. O problema foi que eles nem conseguiram entregar essa carta para o czar, porque quando eles chegaram lá no Palácio de Inverno, o czar, que não sabia exatamente do que se tratava aquela manifestação, não sabia que seria uma manifestação pacífica, mandou seus soldados atirarem contra aquelas pessoas. E aquilo virou um massacre. É importante lembrar que esses manifestantes, eles estavam desarmados. Eles não foram lá para agir com violência. Então eles não tiveram nem como se defender. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento.
aconteceu no domingo e porque muita gente morre. Os números de mortos no Domingo Sangrento variam. Os dados oficiais do Czar falavam em cerca de 1.000 mortos. Já os manifestantes falaram cerca de 4.000 mortes. Então, os números variam entre 1 e 4.000 mortos. O que já é muita coisa para uma manifestação que começou com o intuito de ser pacífica. Esse acontecimento, o Domingo Sangrento, serviu para revoltar ainda mais uma população que já estava completamente insatisfeita com a crise política, com a crise econômica que estava acontecendo lá na Rússia. E a partir desse momento, começaram a surgir várias revoltas em diversos lugares da Rússia, em área urbana, em área rural e inclusive no exército russo. E com isso foram formados os sovietes. Os sovietes eram organizações políticas de operários, camponeses e soldados. E esses sovietes começaram a ganhar um grande apoio da população e começaram a exigir também o poder político. O czar Nicolau II, vendo todos esses problemas acontecendo, resolveu convocar a Duma. A Duma era uma assembleia composta por deputados eleitos pela população. Então o czar convocou a Duma para dar esse ar democrático para o seu governo. Porém, vendo que a população estava revoltada contra o Nicolau e que a Duma estava conseguindo poder, ele resolve dissolver, acabar com a Duma e volta a concentrar para si os poderes absolutistas. Como a Rússia estava muito bem, não tinha nenhum problema interno para resolver, não tinha nada com que se preocupar, ainda resolveu, em 1914, entrar na Primeira Guerra Mundial. Sim, a Rússia resolveu entrar na guerra, como se não tivesse mais nada com que se preocupar. A Rússia, então, entra na Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente, ao lado da França e da Inglaterra contra a Tríplice Aliança, contra a Alemanha, porque ela queria controlar o acesso ao Mar Mediterrâneo através do Mar Negro e tinha problemas com aqueles países que estavam ali em volta. O problema foi que, quando a Rússia entrou na guerra, era um exército completamente despreparado. Não tinha treinamento, não tinha arma suficiente, não tinha roupa suficiente para os soldados. Foi um desastre total. Estima-se que em pouco tempo, 3 milhões de soldados russos morreram, dos 13 milhões que haviam ido para a guerra. Foi um massacre, porque o exército russo não estava nem um pouquinho preparado para enfrentar uma guerra dessa proporção. Mas, para piorar a situação, não foram só os soldados russos que ficaram prejudicados com isso. A população civil russa também sofreu com as consequências. A população civil passou por uma grande crise de fome, desemprego e alta inflação. A economia da Rússia ficou arrasada. E, com isso, cada vez mais a oposição ao czar, que já era enorme, cresceu, foi crescendo cada vez mais. E logo, logo, o czar não consegue mais se sustentar no poder. O que aconteceu na sequência é o assunto do próximo vídeo. Até lá!